Meu nome é Ângela Maria de Arvelos Ferreira. Sou filha de Dona Giselda de Freitas Arvelos, filha de Sebastião Machado de Arvelos, sobrinho, o conhecidíssimo Nenenzão da cidade de Patrocínio. Minha mãe era dona de casa e tenho muito orgulho de falar a respeito dela. Ela deixou um trabalho social muito bonito no meu bairro, que eu tento às vezes seguir o seu exemplo, porque apesar de toda a pobreza em que fomos criados, ela conseguiu deixar uma creche funcionando no bairro onde moro até hoje. Meu pai sempre trabalhou em serviço braçal, era chamado Chapa na época, não sei se hoje ainda tem o mesmo nome. E tenho muito orgulho também de ser sua filha, porque na época eles o consideravam o rei dos chapas. Ele era quase um gigante, tinha quase 2 metros de altura e ele tinha uma força imensa com os dentes, e o pessoal que o conheceu na época dizem que ele conseguia tirar do chão uma saca de 60 quilos. Então foi uma pessoa, foi embora cedo, e nos encheu de muito orgulho. Sou a mais velha das 7 filhas deste casal. Estou aqui para uma conversa sobre Calunga e o porquê de eu estar aqui. Eu fui casada com Mardenísio Ferreira, uma pessoa que eu tive a graça de conviver 35 anos. Uma pessoa exemplar, trabalhou em todos os tipos de trabalho, foi redator da Rádio Difusora, trabalhou no Sindicato dos Trabalhadores Rurais por 16 anos, foi juiz classista e era uma pessoa, como dizer, do caminho da luz, do caminho do bem, uma pessoa que deixou muitos amigos e uma pessoa muito reta. Por que tenho que começar essa conversa falando do Mardenísio? Porque ele escreveu o livro Calunga, a língua secreta dos escravos. Foi um trabalho de 10 anos de sua vida dedicados exclusivamente à pesquisa dessas palavras, em que ele diz que começou também a aprender desde criança e foi juntando e esperou que alguém, até da comunidade negra, fizesse esse trabalho. E ele não era negro. Mas como ninguém o fez, ele falou, se eu não fizer, isso vai acabar morrendo. Porque a oralidade, infelizmente, as pessoas morrem e hoje não se usa mais nem contar histórias. Você imagine ensinar um idioma quase perdido. Não um idioma, um código de palavras. E esse livro, Calunga, a língua secreta dos escravos, quase foi uma conclusão da sua vida, porque no dia do lançamento do seu livro, ele já adoeceu e morreu 100 dias depois. E esse livro, ele concorreu ao prêmio Rodrigo de Melo Franco, com trabalhos de todo o país, em resgate do salvaguarda de bens imateriais. Ele concorreu com 28 trabalhos, e esse trabalho dele ficou em segundo lugar. O trabalho da época que foi contemplado foi um trabalho do pessoal que parece o moço que fez um mapeamento de todas as benzedeiras, parece, do estado do Paraná. Tanto é que ele soube que foi premiado, mas já muito doente, quem buscou o prêmio na época sou eu. Portanto, para mim ainda é um assunto doloroso, porque, na verdade, ele me disse que eu seria coautora do livro, e mesmo antes de morrer, ele disse que deixaria isso como minha herança e para divulgar o seu trabalho. E eu faço isso sempre, principalmente nos meses onde tem semanas de consciência negra, indo nas faculdades, indo sempre falar do resgate desse dialeto e vender todo esse trabalho que, graças a Deus, foi bem coroado de êxito. Portanto, Mardenísio, aonde você estiver, humildemente, com sua licença, vou entrar nesse universo Calunga. Se você que estivesse, a história seria diferente, que o autor é sempre melhor do que o coautor.
e você sabia falar muito bem e a contribuição com certeza seria melhor. Mas sei que você está por aqui, eu sempre considero que há mundos interligados. A morte é apenas passagem e eu sei que onde você estiver, você está no caminho de luz até o dia do nosso reencontro para a gente colocar o papo em dia, né? Portanto, Calunga. O que é Calunga? Acontece o seguinte. Alguns dizem que Calunga é um dialeto, outros uma língua. A gente não considera isso dialeto nem língua, mas sim um código de fala. A gente vai deixar isso para as pessoas que estudaram esse assunto, os doutores nessa área aí, porque na verdade isso foi a coleta de como as pessoas falavam isso da região de Patrocínio, porque existem outras regiões de Minas, de São Paulo, em que existe também esse código de palavras, mas a de Patrocínio é bem diferenciado. E antes de entrar nisso também, eu quero dizer que essa Calunga, ela foi tão interessada que na época do Marlenise ainda em vida, esteve em minha casa o pesquisador Steven Beard, da faculdade lá do Texas, com Daniela Bassani, que era da UFMG. Esse pessoal estudava línguas mortas do mundo. E eles levaram de casa vídeo com a gente conversando, tem registros dele que ele diz que pôs no livro dele, da última conversa que eu estive com ele, e as pessoas que hoje, nesse mundo tão fácil de pesquisar, é só digitar lá no Google Steven Beard, que vai achar todos esses quesitos para ser pesquisados. Não só a conversa que teve em minha casa, como das outras pessoas também de Patrocínio, a qual teve contato com ele. Bom, o que é a Calunga, então? Aí é o seguinte, existiam em Minas fazendas com mais de 1.000 escravos por essa região diamantina, e essas regiões de grandes fazendas, nessas cidades históricas mineiras. E geralmente o feitor, quando ia tomar conta desses escravos, ele geralmente sabia falar essas línguas que vieram da África, o Banto, o Quimbundo e etc. Só que os mais espertos entre eles, como eram escravos de várias etnias, ainda existia entre os negros a barreira da língua. Aí o que eles fizeram? Eles criaram esse código. Pegaram palavras de várias etnias e fizeram o seu código, que a gente fala, o primeiro grito de liberdade dos negros. Porque com essa fala, eles podiam falar dos seus senhores, é óbvio que não devia ser palavras muito bonitas, xingar, falar sem que ninguém, nem os feitores, nem ninguém soubessem o que eles estavam falando e não serem punidos por isso. E nem todos os negros falavam Calunga. Inclusive, existem negros hoje que nunca ouviu falar Calunga. Porque a Calunga existe, é um código assim, de palavras de sobrevivência. E para se falar Calunga, precisa de um certo tirocínio, uma agilidade de pensamento. Por exemplo, as palavras... Existem apenas 2 verbos na Calunga, aprumar e desaprumar. A gente usa aprumar para todo ato positivo e desaprumar para o ato negativo. Por exemplo, Ocaiká vai aprumar curia na mucota. O que eu disse? Eu, mulher, vou comer, eu vou colocar comida na boca. E desaprumar é qualquer coisa que eu fale no sentido negativo. E para todo substantivo é possível virar um verbo. Por exemplo, quiamba é perna, quiambá é caminhar, cuzeca, cama, cuzecar é dormir. Então, a pessoa, assim, o calungueiro que estiver falando entre si, eles vão se entendendo com esse assunto. E eu estou aqui com esse depoimento para minha cidade, para o museu, num contraponto da história.
Porque, na verdade, a calunga nunca era ensinada nem para crianças, principalmente para mulheres. Aí não tinha jeito. E os meus primeiros contatos da calunga, antes, é lógico, do livro que eu ouvi e reouvi um punhado de vezes, porque foi um livro escrito em 10 anos, as primeiras palavras que eu tive contato foi as palavras com meu pai, que calungava. E, na verdade, quando esse pessoal calungava mais velho, eles só falavam palavras obscenas. Então, principalmente criança e mulher, então, não era coisa. E eu, como sempre, fui muito curiosa, a minha profissão como eu sou artesã, é daquele pessoal que gosta de saber como que faz, eu consegui aprender mais até do que meus irmãos. E a primeira palavra que vi meu pai falando era marafa. O que é marafa? Cachaça, porque é óbvio que ele gostava. E depois, foi, na verdade, a primeira palavra que eu ouvi de calunga. Depois, eu tive contato com uma frase, mas eu não vou dizer a frase, porque a frase, na verdade, é uma frase obscena. E para me traduzir, eu não sei nem como que eu colocaria isso. Na verdade, eu diria assim, é uma frase que a pessoa queria ter relação sexual com a outra. Essa seria a frase. Então, isso é o que chegou, da maioria das pessoas, quando a gente fala desse assunto, fala, você sabe calunga? Geralmente ela sabe essa frase. É uma frase, essas palavras de baixo calão. Mas a calunga é possível se falar poesia, é possível se falar qualquer coisa que se queira. Então, por exemplo, o que se usa muito por exemplo, camano desaprumado de zipá, que curi é um berela de sengo, quer dizer, o homem pobre come carne do mato, na coisa, quer dizer, abóbora, que é a comida de sengo, ou umberela de sengo, que seria carne. Umberela é carne, sengo é mato, sanjo é galinha, canguru é porco, vaca é engome. E outras coisas, como toda língua, como todo dialeto, não é uma coisa morta, é uma coisa que se tem que sempre está aprimorando. Por exemplo, na época não existia carro, os carros que existiam geralmente era o carro de boi ou a carroça. Então, urungo é veículo. Então, esse veículo, na época, por exemplo, urungo de engome é o carro de boi. Urungo, carro, engome, boi, é o carro de engome. Urungo de marangola, quer dizer, o carro da égua, do cavalo, que seria. E como o que foi adaptado para os nossos tempos do carro para hoje seria um urungo de 4 quinhamba, que é o que chegou para nós, que seria hoje um carro que tem 4 pernas. No caso, a roda seria perna. Então, urungo de 4 quinhamba, quem sabe calunga sabe que é carro. A Cumbaca é uma cidade, né? O Cumba raiante, Cumba é o dia, Cumbaca é cidade. Eu, mulher, se eu for falar eu na primeira pessoa, cá. Homem, camano. Se o homem for primeira pessoa, camano, cá. E vai assim por diante. Igual também adaptado para a época. Na época não existia geladeira. Então, para toda coisa, para toda caixa, para todo suporte que se colocasse alguma coisa, a gente usa a palavra amparo, que é português. A geladeira seria a calunga adaptou para amparo de bambi, que é uma caixa de frio. Bambi é frio. E daí e por diante. Então, e os calungueiros mais velhos, da época, a dificuldade que se teve de fazer o trabalho foi que esse pessoal não queria que esse trabalho fosse publicado, porque eles consideravam isso uma coisa tão secreta, tão deles, que não queria que isso viesse a público.
E eles, a maioria do pessoal hoje com 80, 90 anos, se for falar com Calunga, eles falam que eles vão enrolar a língua. Eles costumam te falar as palavras faltando sílabas para que você se perca e não entendam ainda o que eles estão falando, os poucos que existem ainda. Então, quando eles falam, tá enrolando a língua, estão te enrolando também. É porque, na verdade, a pessoa não quer passar o conhecimento. Mas isso a gente até entende, é por causa do sofrimento disso. E a outra curiosidade do Calunga, a Calunga não existe a palavra amor. Existe a palavra dor, mas não existe amor. Eu procurei isso, depois foi uma das curiosidades que eu mesma tive, não existe a palavra amar. Existe na Calunga beijar, existe fazer sexo, existe um cunhado, mas na verdade a palavra de carinho não existe. Acho devido ao sofrimento de como isso foi feito. E também existe na Calunga uma outra definição de se tem dois calungueiros ou mais pessoas conversando sobre Calunga no lugar. Se eu acho que ninguém sabe, eu posso falar, e pode falar, todo mundo aí é Cupia 14. Eu não sei por que esse 14, mas Cupia 14 quer dizer, Calunga 14, Cupia 14 quer dizer, você não tá sabendo nada que eu tô falando. Agora, se eu chegar em outro lugar e tiver alguém e alguém desconfiar que alguém sabe, e o outro vai falar, ó, cuidado, Calunga evapora. Quer dizer, o outro tá entendendo o que você tá falando. Então, se a pessoa quiser falar um segredo ou qualquer coisa, ele não vai falar que sabe que o outro tá entendendo. Essas são as curiosidades que chegou até nós. E a Calunga chegou ao patrocínio também pelos escravos, mas depois dos escravos com os tropeiros, né? E depois pela rede ferroviária, pelos ferroviários, assim, que vieram para cá na época em que, como eu vou dizer, que o avanço da cidade e tudo se acontecia por via férrea, para onde os ferroviários iam, carregavam também com eles a Calunga. Então, no meio dos ferroviários, ainda entre as pessoas mais velhas, todo mundo deve saber. E eu acho que mesmo em Patrocínio, mesmo na região, as pessoas devem saber alguma palavra. Marafa, cupia, que é cabeça, semar, que é cabelo. A maioria das pessoas sabem o que é isso. Igual, por exemplo, de coque, é Calunga, é sapo. Aí a maioria não sabe que isso é Calunga. Então, existem muitas coisas que chegaram e as pessoas ainda não sabem o que é. E agora, assim, o registro que eu acho que foi importante, então, mais uma vez citando o Marlenísio, se ele não tivesse feito, eu acho que hoje estaria quase que um trabalho perdido, porque ainda existem pessoas que ainda falam, tem bastante, mas com a falta, às vezes, de interesse, seria a oralidade perdida. Porque se não tivesse sido passado por escrito, acho que hoje seria um trabalho que teria desaparecido no tempo. Essa parte importante da história de Patrocínio. Quero deixar registrada a pessoa, a figura do Sebastião Eloy dos Santos, que foi uma das pessoas importantíssimas dessa cidade, que foi um dos incentivadores para a escrita do livro, que era o fundador da Gazeta de Patrocínio. Quero deixar também o Zé Strogildo, que foi uma das primeiras pessoas a coletar palavras em Patrocínio, também tentar depois escrever alguma coisa, tanto é que ele deu os manuscritos dele para o Marlenísio, que sabia que ele o faria. Assim, das pessoas que contribuíram com o livro, o Carlão Pintor, que também, engraçado, o Carlão Pintor partiu pouco antes do Marlenísio, e o Marlenísio, no dia do lançamento, ele ainda falava assim, que o Carlão tinha amarelado, que ele não tinha esperado o lançamento do livro, e quando encontrasse com ele, ia dar um puxão de orelha nele, deve ter dado, porque ele foi logo depois. Tem as pessoas, igual meu irmão, que já faleceu também, que ajudou em As Palavras, o outro meu irmão, o Gilmar,
o Paulo, meu cunhado, Paulo Barroso. Aqui tem diversas pessoas, tem o Zé Eloy também, que também conhece, o Luizão, eletricista, o Geraldo Magela. Essas são das pessoas que quem conhece o livro também são citadas, sabe? Porque eu acho que ele... O Sr. Gaspar, que mora perto de casa, que hoje, infelizmente, ele foi acometido do AVC, não tem como eu conversar com ele a respeito disso. E só assim, a história negra, a nossa história negra é uma história triste, muito triste, mas que aos poucos o Brasil tem uma dívida muito grande com essa comunidade. Eu sou negra. Quando eu digo que sou negra, o pessoal ri, porque eu falo sempre nas minhas falas por aí, que eles já me colocaram 50 tons de preto. Me fala que eu sou morena, como é que é, de jambo, cor de churrasco, não sei as outras coisas, porque no fundo a pessoa acha que negro é ser depreciado. E eu não, eu me considero neguinha. Meu pai era, na época, na Calunga a gente diz o preto, o negro mesmo, ofu, e o moreno, o vimbunado. Meu pai é um vimbunado, quase ofu, e eu tenho do negro na história que foi meu bisavô. Não sei se ele calungava, porque dele eu não ouvi. Isso, meu bisavô materno, que era pequenininho, beguinho, mas eu não sei se ele, no caso, falava. E dessas histórias, todas muito tristes, todas criadas nos porões das senzalas e tudo, é bom saber que hoje um trabalho desse, um idioma, vamos dizer um idioma, um modo de se comunicar que foi a liberdade, isso é um alívio. Saber que a primeira fala, foi a primeira arma que se encontrou para se poder falar o que se queria. Agradeço a Fundação por aqui estar dando minha humilde contribuição desse resgate da história, a meu pai, a minha mãe, aos meus que já se foram calugados, principalmente, Marlenise, aonde você estiver, se a vida aqui for uma passagem e de repente não for nada, ou se de repente, como a gente sempre procurou por esse lado, acreditar sempre em Deus, se for um reencontro com Deus, e se de repente for só um reencontro numa grande luz. Em qualquer dessas hipóteses, eu sei que você está bem e que você também está ensinando, calungando por aí, mostrando aonde estiver no mundo que você esteja bem, e eu continuarei aqui tentando, enquanto por aqui também estiver, levando a perpetuação do seu trabalho. Obrigada. Amparo pode ser, o amparo é usado também para mesa, onde se coloca um objeto em cima. Por exemplo, amparo de cuseca, é cama. Na verdade, o melhor para geladeira seria bacuri, que é uma caixa. Na verdade, o bacuri seria o bacuri de bambi, como pode ser, eu vou dizer uma outra caixa, para também exemplificar melhor, bacuri de calunga, é um rádio. E assim por diante. É o que eu teria também para acrescentar, porque às vezes também o amparo pode ser usado como caixa, mas o bacuri é melhor interpretado. Este é o livro do Marlenise, para quem se interessar, e este foi o prêmio Rodrigo de Melo Franco, aí está escrito Salvaguarda de Meios Materiais, reconhecido pelo Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, pelo IFAM. E talvez de patrocínio hoje deve ter sido o livro que foi melhor reconhecido, pelo menos que eu saiba, até agora em questão de resgate histórico.